Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Caleidoscópio. Eu sou o pastor Tito Pereira. A boca do insensato é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Há umas semanas atrás participei de um fórum para falar sobre o voto e sobre a direita. No final, numa das intervenções, alguém muito perplexo tentou comparar indiretamente o André Ventura ao Hitler e o Chega ao nazismo. Isto acontece porquê? Eu vou explicar o porquê. Ao longo de décadas, os conservadores andaram a viver as suas vidas sem se preocuparem com o ativismo necessário para defender a sua cosmovisão e incutir na mente dos filhos e da sociedade os malefícios do marxismo. Enquanto isso, os marxistas, que não brincam em serviço, entraram nas escolas e na comunicação social e, com isso, doutrinaram geração atrás de geração. Parte dessa doutrinação visou iludir as pessoas quanto ao que significa ser de extrema-direita, o que significa ser fascista e o que significa ser ultranacionalista. Por exemplo, se perguntarem à maioria das pessoas se Hitler era de extrema-direita ou de extrema-esquerda, a esmagadora maioria irá dizer que ele era de extrema-direita. É precisamente por conta desse equívoco e falsidade que a esquerda e a comunicação social insistem em chamar os conservadores de extrema-direita, pois sabem que isso cria um efeito, consciente ou inconsciente, de terror na mente das pessoas mal informadas. Meus amigos, Hitler não era de extrema-direita. Hitler era essencialmente um marxista. Era de extrema-esquerda. Basta que tenham humildade para analisar os seguintes factos. Vejam. O comunismo e o nazismo têm e tinham ódio aos judeus. A verdadeira direita apoia o Estado de Israel. O comunismo e o nazismo são e eram a favor de um Estado absoluto. A direita apoia um Estado mínimo. O comunismo e o nazismo é e era anticapitalista. A direita é capitalista. O comunismo e o nazismo defendem e defendiam que o Estado é que deve controlar a economia. A verdadeira direita defende o livre mercado. O comunismo e o nazismo defendem e defendiam o aborto. A direita é contra o aborto. O comunismo e o nazismo é e eram contra a população armada. A verdadeira direita defende a possibilidade do cidadão ter licença de porte de arma. O comunismo e o nazismo defende e defendia a ditadura e a opressão. A direita defende a democracia e a liberdade. O comunismo e o nazismo defendem e defendiam o controle da comunicação social. A verdadeira direita defende a liberdade de imprensa. O comunismo e o nazismo defendem e defendiam o controle da liberdade individual. A direita defende a liberdade individual. O comunismo e o nazismo defendem e defendiam uma educação doutrinária. A verdadeira direita defende uma educação de qualidade. O comunismo e o nazismo defendem e defendiam o relativismo. A direita defende o objetivismo e a lógica. E eu podia, com toda a certeza, dar outros exemplos, mas creio ter-vos induzido a refletir sobre o embuste que paira na mente das pessoas quando se expressam sobre este tema. Fomos enganados, meus caros. Quero que vejam este vídeo e se pasmem com o que um professor, numa aula em FAF, disse a um aluno. Não só. Alguns membros do Chega são neonazis. Fazem parte de um antigo partido, que era o Partido Nacionalista Renovador. Tem alguns neonazis, o Chega, o André Ventura. Não é política que eu estou a fazer na aula, é para vos fazer ver como há neonazis hoje em dia na Europa e no mundo, não é? Portanto, não acabaram os nazis. Era só para vos dizer isso. Bom, não sei se... Se vocês forem ao dicionário, irão encontrar como significado da palavra ultranacionalismo algo semelhante a isto. Nacionalismo exagerado que pode chegar ao extremo. É muito vago, não é? Pois, é precisamente por ser muito vago que se torna fácil demonizar o termo. O que é um nacionalismo exagerado? Quem determina quando se está no exagero? Quando é que o nacionalismo chega a um extremo? Quem é que determina esse extremo? Eu respondo a essas perguntas de um modo pessoal e creio eu simplista, dizendo que quem tem de determinar isso é a moral, é a ética, é a história da nação, é as pessoas de bem. Esses são todos os indicadores que devem determinar onde se começa e onde se para no nacionalismo.
Ora, evidentemente temos um conflito de cosmovisões. Porque a esquerda não sabe o que é a moral e a ética, despreza a história da nação e odeia as pessoas conservadoras de bem. E como o que eles intentam é o controle e o domínio absoluto da nação, não se enganem, para proveito próprio. Não só são eles que se tornam fascistas e ditadores, como também escondem que na sua agenda, na verdade, não é o objetivo final o ultranacionalismo, mas sim o totalitarismo. Por isso se torna fácil acusar a direita de ser ultranacionalista, pois eles querem lá saber da nação. O propósito deles é outro. O que este professor fez nesta aula é uma imagem nítida da visão e do comportamento de um ultra-esquerdista. Demoniza a verdadeira direita em Portugal, catalogando-a de ultranacionalista. Mete o Hitler lá pelo meio e, desse modo, doutrina mais umas quantas crianças para uma causa. E falo usando uma fraude. Pior do que isso, na realidade, é isto ser possível numa escola pública em ambiente de sala. É isto e muito mais que andam a fazer com nossas crianças há anos. Foi isso que fizeram connosco também. A diferença é que muitos de nós, por conta de uma boa educação em casa e na igreja, não fomos enganados e ludibriados por esta gente. As escolas tornaram-se um local muito perigoso para as nossas crianças estarem, pois são expostas a uma esquerda militante que quer acabar com as nossas tradições e os nossos costumes. Querem acabar com os nossos princípios e valores. Querem ridicularizar as nossas convicções e a nossa fé. Na escola, aquilo que eu exijo que os professores façam é exclusivamente ensinarem a matéria técnica em questão. Nada mais. Eles não têm o direito de ensinar mais nada. Vocês, como pais, jamais permitam que um professor tenha a ousadia de tomar para ele mesmo um direito que é somente vosso. A educação da cosmovisão que querem para os vossos filhos é uma responsabilidade vossa e só vossa. Nenhuma escola ou professor tem o direito de fazer isto que este indivíduo tentou fazer. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Parece que os marxistas conhecem este versículo melhor que muitos cristãos, infelizmente, pois levam-no tão a sério que tudo fizeram e têm feito para que as nossas crianças sejam ensinadas a andar no caminho da esquerda. Por que razão querermos defender os nossos valores e princípios, defender as nossas famílias, defender o nosso país, causa tanto ódio nesta gente? Sabem porquê? Porque eles sabem que as nossas convicções são um entrave para a agenda deles. Nós somos o último bastião contra o totalitarismo. Nós entendemos que as palavras de Jesus aos fariseus que encontramos em Mateus 22, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, significa também que nós não damos a César aquilo que não lhe pertence. Das muitas coisas que não lhe pertence, uma delas é o direito de destruir a nossa nação. E é por ter essa verdade em mente que a verdadeira direita não é ultranacionalista, é responsável. A verdadeira direita é contra a xenofobia, contra o racismo e contra qualquer forma de perseguição religiosa. Mas, Sr. Professor Henrique Dias, aquilo que não abdicamos é da nossa identidade, da nossa cultura e dos nossos direitos. O que você fez é fomentar o discurso de ódio que tanta esquerda gosta de apontar na direita. Você é um ultra-esquerdista. Se quer ensinar patranhas a alguém, ensina aos seus filhos, para que o dano seja numa só casa. Não se esqueça de subscrever o nosso canal, de clicar no sininho, de colocar gosto ou não gosto. Também pode nos seguir nas redes sociais, o link para as minhas encontra-se na caixa de descrição. E gostaria também de saber a vossa opinião sobre as palavras deste professor naquela aula. Obrigado a todos pelo vosso apoio e contributo.